E aí, meu povo, como é que vocês estão? Simbora então para mais uma aulinha sobre o assunto que grande parte de vocês chegaram até aqui, que é lipedema, certo? Lembrando, essa aula é especial somente para quem está no nosso programa, o Musa Recomp, certo? Claro, aqui eu vou trazer estratégias alimentares para vocês, mas lembrando que vocês têm talvez a maior vantagem de todas, que é lá no Musa Recomp, vocês vão falar o seguinte: olha só, Fabrício, eu te procurei porque eu tenho lipedema e eu quero exclusivamente tratar o lipedema. Eu quero tratar o lipedema, mas eu quero recomposição corporal. Eu quero tratar o lipedema, mas eu também quero perder peso, né? E isso, ou seja, vocês vão objetivar a coisa, né? Então é um objetivo específico voltado para a individualidade do que vocês querem, né? Em resumo, vocês, em teoria, nem precisariam, entre aspas, dessa aula, né? Mas é importante de vocês terem uma base prévia, porque eu vou organizar isso para vocês dentro do Musa Recomp, dentro da dieta específica de vocês. Lembrando, quem está no Musa Recomp tem as aulas aqui, tem também, mas tem uma dieta individualizada, né? Prescrita em até 24 horas, tem avaliação por inteligência artificial de percentual de gordura e acompanhamento, seja pelos 30, 90, 180 dias, certo? E que a cada 30 dias a gente vai refazer esse acompanhamento, reformulando dieta, reavaliando o percentual de gordura, certo? Então, por exemplo, olha, eu consegui ter os resultados que eu queria no lipedema e agora eu quero mudar para hipertrofia, tá? Tô inventando aqui. Posso? Lógico, deve, né? E assim tu vai colocar no formulário recorrente ali, tá, minha galera? Então, é muito importante que vocês entendam que é legal ter essa base, tá? Eu acho que vocês têm que ter mesmo essa base do que é o lipedema, como ocorre o diagnóstico, tratamento nutricional, o que a gente tem de conhecimento atualmente, mas entendo que vocês têm o maior benefício de todos, que é eu estruturando uma dieta específica para vocês com base nesse objetivo, seja de lipedema, ou seja, o lipedema mais a celulite, ou não tenho lipedema, mas eu quero perder muita gordura. Assim iremos trabalhar. Certo, minha galera? Então vamos lá, né? Vamos estudar um pouquinho. Pessoal, então, primeiro ponto, né? Esse tema, ele é um tema que tem uma relevância gigantesca, tá? É porque muitas pessoas têm, de fato, tá? Têm, de fato, porém, eu preciso esclarecer alguns pontos aqui com vocês, tá? No Brasil, os estudos mais recentes, eles têm apontado que cerca de 12, talvez no máximo aí 13% das mulheres vão ter sintomas compatíveis com o que é o lipedema, certo? O que hoje a gente estaria falando de mulheres de 18 anos para cima, representaria mais ou menos 9 milhões de mulheres, tá? É um número gigantesco? Não dentro da nossa população, né? Mas é um número importante, tá? É um número importante. Porém, por que eu falo que ele não é gigantesco? Porque eu sempre gosto de comparar com uma confusão que a galera faz, que é, por exemplo, tu ter sobrepeso e, consequentemente, ter celulite. Tu ter obesidade e, consequentemente, ter celulite. Por isso que o diagnóstico do lipedema é tão importante, galera. A gente ter a confirmação por parte do médico que, de fato, a gente tem o lipedema, né? Porque a probabilidade de tu achar que tem lipedema e não tem também é grande. Sabendo que hoje as mulheres com mais de 30 anos, mais de 95% das mulheres terão algum grau de celulite, né? Então é importante que a gente saiba não confundir um ou outro. E hoje eu vou trazer isso para vocês. Ponto importante também, tá, galera? Ponto importante também. Hoje, esse percentual no Brasil, ele é alto. Ele é alto esse percentual. Então, nós somos uma população onde as mulheres, pode acometer homens também, mas é extremamente raro, tá? Onde as mulheres realmente têm uma prevalência bem interessante de lipedema, porque se a gente pegar as prevalências estudadas ao redor do mundo, a gente vai estar falando de lugares, por exemplo, que tem menos de 1%, né? Lugares onde o limite vai ser 10%. E aqui no Brasil a gente está falando que as estimativas mais atuais estão falando ali na possibilidade de 9 milhões de mulheres
ao redor do Brasil terem o lipedema sintomático, certo? Mas, vamos lá, então, sempre frisando isso para vocês. Um ponto mas extrema importância, tá? É que a gente tem que saber diferenciar, né? Tanto o lipedema da obesidade e do sobrepeso, porque, como eu falei, não tem, assim, é comum a pessoa ter sobrepeso, ter obesidade e ter o lipedema associado, tá? Mas é muito mais comum a pessoa achar que tem o lipedema e, na verdade, o que está acontecendo é que ela tem o sobrepeso. É que ela tem o sobrepeso, né? Então, se a gente for pensar em diferenças específicas, então vamos primeiro da diferença do lipedema para a obesidade, né? Enquanto que a gente trata o lipedema como de fato uma doença crônica, né? É um distúrbio, sim, do tecido adiposo, sim, o aumento do peso pode e vai piorar a condição, mas ele tem um componente inflamatório e vascular muito mais importante do que o sobrepeso e a obesidade, que basicamente é uma equação, entre aspas, né? Vocês sabem bem do que eu estou falando, muito mais simples do que parece. Sobrepeso e obesidade, está comendo demais, está se movimentando de menos, vai acabar engordando. Né? E vai aparecer todos os processos decorrentes. Se tu já tem o lipedema, se tu já tem uma predisposição ao lipedema, vai ser um fator agravante, mas a gente precisa saber diferenciar. Além disso, na obesidade, a gente observa o acúmulo, o aumento do tecido adiposo, certo? Como mais generalizado. Então, vai pegar membros inferiores e superiores, que nem o lipedema, mas vai pegar também tronco, principalmente a adiposidade visceral, na região abdominal ali, né, gente? Enquanto que o lipedema ele tem uma distribuição um pouco mais simétrica, né? Diferente do linfedema, já vamos invadir um pouco, falei que não ia falar agora do linfedema, mas enfim, né, que é uma doença um pouquinho adjacente que o linfedema pode evoluir para ela, né? Onde a distribuição ela comete mais assimétrica. Vocês vão ver já na próxima imagem, né? E o lipedema, diferente do linfedema, ele vai acabar poupando pés e mãos, certo? Sensibilidade à dor. Sensibilidade à dor. No lipedema é muito frequente, porque a gente tem, principalmente ao toque, já no estágio um do lipedema, a gente tem quatro estágios, um, 2, 3 e 4. No toque já se tem sensibilidade. Diferente da obesidade, sobrepeso, onde no grau um da celulite, 2, talvez no 4 da celulite, né? A gente daí vai ter algum desconforto em caso de obesidade extrema, vai ter desconforto ao toque. No lipedema, já no início, nas fases iniciais, a gente já tem esse desconforto, certo? Ponto extremamente importante. Diferente da obesidade, que se tu faz restrição energética, diminui o peso. Claro, se a gente tratar o lipedema, por exemplo, de uma mulher magra, a restrição calórica muito provavelmente não vai ser a solução dela. Agora, se a gente está falando de uma mulher com sobrepeso e obesidade e lipedema, sim, a restrição energética irá contribuir com a atenuação dos sintomas, porque, como eu mencionei, o excesso de peso também é um agravante. Muita gente fala que não responde. Não responde, por exemplo, se a pessoa é magra e tem o lipedema. Agora, se a pessoa tem sobrepeso e obesidade, ela precisa fazer a restrição energética associada com esse lipedema. Claro, além de todo o tratamento, se necessário, farmacológico, se necessário, cirúrgico, inclusive, né? Se necessário, cirúrgico, inclusive, certo? No caso do inchaço, claro, aqui geralmente melhora ao longo do dia, depende, né? Por exemplo, se é um dia que a gente está falando de calor, por exemplo, no caso do lipedema, ele tende a piorar. Se a pessoa passar muito tempo em pé, muito tempo sentado, muito tempo em uma posição específica, né? Aí a gente vai acabar piorando esse inchaço. Diferente do linfedema, tá? Que é uma disfunção do sistema linfático, tá? Que vai ter um edema crônico, tá? Vai ter um inchaço, um edema crônico, retenção de líquidos crônica, tá? Onde ele vai acabar sendo persistente e piorar ao longo do dia, tá? E nesse caso, o linfedema, ele precisa de tratamento porque ele não vai responder à nutrição convencional, tá? Mas, de novo, a probabilidade de vocês terem o linfedema, principalmente se a gente controlar com dias.
é um pouco, bem menor na verdade, só que ele é uma doença muito específica, é assimétrica, como eu já falei, vai acometer então a fibrose tecidual naquela região específica. Eu vou só passar rapidinho para vocês verem, ó. Tá? Estão entendendo? Viram que interessante, né? Então a gente está, ó, pode ver, vai acabar poupando pés e mãos, né? O lipedema, aqui nós já estamos falando do estágio 4, enquanto que o linfedema, ele não vai, ele vai ser bem mais assimétrico, ele não vai poupar pé e mão, tá? Diferente do lipedema, né? Esse inchaço ele vai ser sempre progressivo ao longo do dia. Beleza? E essas duas condições ainda são diferentes do sobrepeso e da obesidade, mas que podem estar associadas. E principalmente no lipedema, muitas vezes estão associadas. E principalmente no lipedema, muitas vezes se confunde. Tá bem? Agora, esse aqui eu acho que é inconfundível, né? Mas a gente já vai passar para a parte do diagnóstico realizado com o médico, tá? Então vamos lá. Além disso, pessoal, aqui pontos especiais ao lipedema, né, que é a ideia da aula de hoje. Então, sensação de peso, queimação, que vocês vão sentir, hematoma frequente, porque tem uma disfunção microcirculatória, o inchaço que vai, dependendo da posição que tu ficar ao longo do dia, se tu passa muito tempo sentado, muito tempo em pé, ele vai aumentar nessa região, né? A gente, diferente do sobrepeso, e de novo, não é nulo. O que acontece é que a gente tem dificuldade na perda de gordura localizada, certo? Pele irregular, ou seja, em estágios mais avançados, também pode acontecer a fibrose tecidual no lipedema, né? E aquele aspecto, ó, mais estranho, assim, de casca de laranja, sabe? Né? E ponto principal, que muita gente acaba esquecendo, fala muito da parte fisiológica, mas a gente também tem uma questão estrutural e funcional, diminui mobilidade, né? Compromete a amplitude de movimento, então até para treinar já é um pouco mais complicado. Pode ter desconforto durante a prática de exercício físico. O ponto hoje é nutrição, não é exercício físico. Vai ter essa aula de exercício também, mas hoje o ponto é nutrição. Vou falar depois. Existe muita confusão também. Ah, não pode fazer exercício. Calma, que não é bem assim, tá? Se não tem tratamento, né, tanto na questão nutricional quanto farmacológica, ele vai agravar naturalmente, né? Tem comprometimento circulatório, então, problema vascular, inchaço, eu sempre vou mencionar essa questão do inchaço, né? E o ponto principal que muitas pacientes me relatam, que é essa questão dos impactos emocionais, né? Imagem corporal que ela fica totalmente negativa, baixa autoestima, né? Frustração, porque muitas vezes como a galera tá se aproveitando muito da temática, não, se tu tirar tal alimento, agora funciona. Se tu colocar tal alimento, agora funciona. Se tu suplementar tal coisa, não é bem assim, a coisa é muito mais embaixo do que parece, entendeu? Claro, em alguns casos, inclusive, uma associação com ansiedade e depressão, principalmente porque quando existe o lipedema de fato, a dor crônica é algo que acontece muito frequente também, certo? E dor crônica, desconforto, né? Dificuldade em ter roupa adequada pode levar a quadros de isolamento social, ansiedade e depressão, certo? A gente sabe disso. De novo aqui a imagem só mostrando para vocês, né? Essa diferença entre o que é o lipedema e o linfedema, tá? Com relação ao diagnóstico, pessoal, com relação ao diagnóstico, o que que vocês precisam saber, tá? Ponto muito importante. Primeira coisa, diagnóstico é feito pelo médico, tá? Não é o nutricionista que faz, não é o profissional de educação física que faz, não é a irmã de vocês nem a tia de vocês que faz, tá bem? Então, o profissional que faz o diagnóstico do lipedema é um médico, preferencialmente um vascular, angiologista, endocrinologista, certo? Mas o médico clínico também pode fazer o diagnóstico, tá? O que que ele vai considerar nos exames físicos e anamnese? Primeiro ponto, como tem forte predisposição genética, e falo aqui da minha família, inclusive, né? É comum encontrar casos na família. Então, a primeira coisa é o histórico familiar que ele vai investigar, né? Outra característica, resistência à perda de gordura. E aí o Nutri pode até ter essa comunicação, né, multidisciplinar. Olha,
realmente ela vem realizando o modelo alimentar que foi proposto e mesmo assim não está tendo grandes respostas. Ou, olha, ela não vem fazendo o modelo alimentar e realmente não vai ter resposta, né, minhas amigas? Então tem que tomar cuidado com toda essa análise. Tem vários médicos aqui da minha cidade e até online que indicam algumas pacientes para mim e a gente troca essa figurinha. Olha, ela tá conseguindo fazer, ela não tá, né? Ela perdeu, realmente, ela perdeu muito peso, o lipedema segue do mesmo tamanho, né? O inchaço, ele pode piorar ao longo do dia se ficar, como eu mencionei, né? Se ficar em posições desconfortáveis, mas é, pode não ter essa piora do quadro, certo? Como assim, o linfedema, se tem a elevação dos pés, etc., enfim, que isso o médico vai investigar, aí levantar os pés, né, pode reduzir bastante o inchaço, tá? Facilidade para hematomas, então, já que tem essa fragilidade ali do sistema circulatório, então pode apresentar, né? Até a gente toma cuidado, ó, tenta, fez o treino na academia, tenta não ficar te batendo, né? Pode apresentar mais facilidade para hematomas, etc. Dor e sensibilidade, isso aqui eu sempre converso com as minhas pacientes, caso exista necessidade de encaminhamento ao médico, né? Então, desconforto, né? A sensação de peso, dor espontânea, né? Pô, dor espontânea aí já tá até num nível mais avançado. E tem uma distribuição um pouco característica. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, tá? Eu tenho uma paciente minha, bom, ela é assim, ó. Eu juro pra vocês, é inacreditável. E ela foi conversar com a vascular, amiga dela, e realmente todas as características levam a crer que é um lipedema. Ela vai ter que, daqui a pouco, se tiver que confirmar e tal, mas abdômen definido, abdômen definido e lipedema. Abdômen definido, não, eu tô falando de gominho no abdômen, eu não tô falando de abdômen magrinho, eu tô falando de gominho no abdômen e lipedema, tá? E aí já é um caso bem mais difícil, né? Diferente que nem eu falei pra vocês, quando tem os dois aqui, ó. Tem sobrepeso e tem lipedema. Cara, sobrepeso controlado é uma forma de não deixar esse lipedema agravar, ok? Né? Nesse caso, que a menina já é magrinha, já é um pouco mais difícil, tá? E claro, se necessário, a gente vai trabalhar, o médico, né, vai fazer o diagnóstico, por exemplo, com a linfoscintilografia, num caso mais difícil, análise, ou mesmo utilizando o próprio, muitas mulheres, inclusive, recebem o diagnóstico através do Doppler, né, que vai ver fluxo sanguíneo, se tem insuficiência venosa crônica, né, descartando daqui a pouco algum problema vascular importante, né, e até descartar condições como o linfedema ou a própria obesidade, né? Não, olha, isso aqui não é um linfedema, tá? Isso aqui tu tá com as pernas com essas características porque tu tá com um excesso de peso, entende? Tem também como utilizar o DEXA, né? Que é a ressonância magnética, enfim, mas normalmente com o próprio Doppler ali já vai se ter essa essa característica. IVC é insuficiência venosa crônica, tá? Então, por exemplo, o médico vai diferenciar para vocês o que, que seria insuficiência venosa crônica, né? Então, se tem edema persistente, se tem varizes, até podendo levar daqui a pouco uma úlcera na pele, uma coisa mais, né, um pouco mais complicada. Se é o linfedema, né? Então, no linfedema a gente tem esse inchaço que não é aqui, ó, simétrico, é mais nessa imagem B aqui. ahn, ahn, e, o linfedema ele vai afetar pé e mão e vai piorar progressivamente, né? Mesmo quando, então, muitas vezes não, muito provavelmente, né, tu vai ter que fazer o tratamento farmacológico, mas, de novo, isso é responsabilidade do profissional formado em medicina, certo? E na obesidade também, né? Porque na obesidade o ganho de gordura ele vai ser. Tem gordura nas pernas? Tem, beleza. Mas tem também na barriga. Tem também no tronco. Tem também nos braços. Tem também na papada. Então, realmente, é um diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Certo? Não tenha o quadro de lipedema instaurado. Ok? Apesar de que, lembrando, o sobrepeso e obesidade pode favorecer o agravamento do quadro de lipedema. Tá, minha galera? E, claro, no ponto mais importante, né? No ponto mais importante, lembrando, ó.
Aqui, individualiza, né? Por quê? Porque quem tem acesso a mim, quer dizer, todas vocês aqui têm acesso a mim porque estão no Musa Recomp, certo? Quem tem acesso a mim vai individualizar, certo? Vai fazer individualização do quadro, né? Então, eu vou trabalhar com todos esses objetivos, mas considerando cada aspecto, de necessidade nutricional, né? Então, a gente vai pensar os 4 pontos, os 5 pontos principais, né? Primeiro, tem que manter no tratamento do lipedema, tem que manter a composição corporal saudável, tem que estar com percentual de gordura mais baixo, tem que estar fora do sobrepeso e obesidade, certo? A gente vai pensar no controle da dor, por exemplo, com alimentos que podem favorecer a circulação, né? Inclusive aqui também, né? Melhorar a função linfática e microcirculação com alimentos específicos. Já vou citar algumas coisas aqui para vocês. Reduzir inflamação e estresse oxidativo, tá? E controlar inchaço e retenção, tá? Primeiro ponto. Então, se a gente pensar em inflamação, alimentos naturais, ricos em antioxidantes, né? Então, e polifenóis, né? Como a gente vai citar várias frutas, vegetais. Se a gente for pensar compostos bioativos, como utilizar cúrcuma nos temperos, que é um potente não estou falando de shot de cúrcuma, tá? Na sua forma alimentar, digamos assim, e não pegar e tomar uma água com cúrcuma, que não faz sentido algum, um troço ruim pra caramba, tá? Mas também ela possui bastante curcumina, que é um potente composto bioativo anti-inflamatório, tal qual a quercetina, que está no chá verde, na maçã, na cebola, né, que vai melhorar a circulação, reduzir edema, tal qual o resveratrol, muito reconhecido e contido dentro do cacau, por exemplo, vai também ajudar na resposta inflamatória no tecido adiposo, são alimentos que é interessante que a gente inclua. Pensando também em controle da inflamação, ômega 3, né? Peixes como salmão, sardinha, compostos, alimentos de origem vegetal também, como chia, linhaça. Pensando no controle da retenção, né, e de líquidos, hidratação, que a gente vai pensar sempre em manter ali uns 40 ml por quilo de peso, por dia de água. Alimentos ricos em potássio que vão ajudar a contrabalancear o sódio. Inclusive, a gente vai sempre evitar alimentos ultraprocessados embutidos e adição de sódio nas refeições para controlar essa ingesta de sódio e também o potássio como para contrabalancear isso. Então, a inclusão de banana, batata doce, vegetais, folhas verdes no geral, abacate também é um potente alimento com um bom conteúdo de potássio, né? Além disso, redução de carboidratos refinados, daí eu tô falando carboidratos refinados, né? Então, açúcar, de maneira nenhuma, minhas pacientes vão ficar adicionando açúcar ao longo do dia delas, né? Alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, aquela combinação entre sódio, gordura ruim e carboidrato ruim, que a gente vai encontrar principalmente nos ultraprocessados, né? Então é muito importante que a gente pense nesse modelo mais funcional de dieta, né? Vocês vão ver que as dietas que eu formulo para vocês que querem tratar o lipedema, elas são muito variadas, assim, elas são muito coloridas, né? Tem tudo que é tempero, tudo que é vegetal, tudo que é leguminosa, tudo. Eu vou encaixando sempre onde eu conseguir com vocês, né? Além disso a gente vai pensar, né, numa modulação da microbiota, ajustando com alimentos prebióticos, que a gente chama, né, por exemplo, vai, é, prebióticos e probióticos, iogurte natural, kefir, kombucha, são excelentes opções para melhorar a microbiota intestinal e reduzir essa resposta inflamatória que acomete muito nessa doença que é o lipedema, né? Aumentar consumo de fibras com cebola, aveia, alcachofra, alho, vários alimentos que a gente pode incluir para essa resposta aí de melhora do teu intestino e o teu intestino entendendo ele como um potente agente contra a resposta inflamatória, certo? Mas lembrando que eu vou fazer isso individualmente para vocês, porque vocês vão colocar ali, olha, Fabrício, eu quero tratar o meu lipedema. E aí, como é que eu faço?
vocês vão colocar no próprio formulário, certo? E dúvidas que vocês ficaram dessa aula, só vocês me enviarem diretamente via o software de nutrição que a gente trabalha, tá? Envia ali, em até 24 horas, eu mesmo sempre respondo para vocês, tá, meu pessoal? É isso, galera. Bora! Abração e até a próxima aula nossa.